Santo de Deus continue a ministrar em nossos corações esta noite. Que o Senhor venha direcionar pela sua palavra, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Senhor, fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías é escolhido e consagrado a profeta. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desolados as cidades, fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Podeis tomar assento. O mundo está cheio de coisas ou de pessoas que sempre prometem mudar a sua vida. E a mensagem que nós vamos trazer hoje é a mensagem como ter uma visão que mudará a sua vida. Isaías, ele tem uma visão, e esta visão vai mudar completamente toda a sua vida. Desde esse momento, ele agora é escolhido e consagrado a profeta. Não que ele não profetizava, não que ele não falava, mas agora, a partir desta visão, a partir dos seus olhos abrirem, ele é consagrado a profeta. Isaías, ele começa a relatar, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. No ano
que morreu o rei Uzias. Tendo uma visão correta de Deus. Ele começa agora a ter uma visão correta de quem era Deus. E marcou o dia da sua mudança. Ele diz, foi no dia, no ano em que morreu o rei Uzias. Então ele põe um marco. Foi neste ano que a minha vida começou a mudar. Que eu passei a ter uma visão diferenciada de tudo aquilo que eu via antes. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a cauda do seu manto enchia todo o templo. E ele dizia, o Senhor é rei. Isaías teve a visão de um cortejo que honrava o rei, o Senhor. Se você não tiver esta visão de Deus, se você não estiver olhando e vendo as coisas espirituais e vendo Deus como rei, como Senhor da sua vida, você não permitirá que Ele reine na sua vida. Só é rei quando reina. Muitas vezes nós falamos, Deus, Ele reina sobre todas as coisas. Mas se nós não permitirmos que Ele reina sobre a nossa vida, para nós Ele não é rei, Ele não é Senhor. Só é Senhor quando nós permitimos que Ele reine sobre a nossa vida. Então Isaías, ele passa agora a ter uma visão diferenciada e ele diz, eu vi o Senhor, o Rei. Ele entende que aquela visão que ele estava vendo era algo sobrenatural. E ele diz, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele teve a visão que os serafins, eles colocavam 2 asas nos seus rostos, 2 nos pés, e com 2 voavam, que eles não conseguiam olhar para a glória de Deus. E ali ele começa a entender que há um cortejo, que ali há alguém clamando um rei. E ele passa, então, a olhar tudo aquilo que estava mudando. Então, uma visão que muda toda a tua vida. Uma visão que muda a vida de Isaías. No versículo de número 5 ele diz assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, ter uma visão correta de si mesmo. Muitas vezes nós conseguimos ver o agir de Deus, mas nós não temos uma visão correta de nós mesmos, quem nós somos. Isaías, ele teme por sua vida e ele diz, ai de mim, porque eu sou um pecador. Ai de mim, porque eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Então, ter uma visão correta. Isaías, ele teme pela sua própria vida. Ai de mim, que sou um pecador. Ele confessa. E toda confissão gera uma redenção. Sempre que confessamos, buscamos em Deus uma redenção. Sou um pecador. Meus lábios são impuros. Eu falo palavras impuras. Então, salvação vai nos livrar daquilo que nós éramos no passado. Então, começa toda mudança, ela começa exatamente no linguajar. Muitas vezes nós não nos apercebemos que nós habitamos em meio a um povo de lábios impuros e somos também homens
de lábios impuros. Abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 3, diz assim. Tiago vai falar sobre a língua. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguirmos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, Tiago está dizendo, olha, cuidado com a língua. Porque a língua, ela dirige o teu corpo, ela dirige a tua vida. Ela dirige para onde você vai, sem nos aperceber, com as nossas palavras, nós vamos direcionando a nossa vida. Então, Isaías, ao olhar a santidade que havia no templo, a santidade da presença do Senhor, ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então, toda mudança, ela começa no nosso linguajar. Muitas vezes nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, nos rendemos à palavra, mas continuamos falando como o mundo fala. Continuamos a usar o mesmo linguajar do mundo. E não buscamos uma santificação no nosso linguajar. Xingamos, falamos palavras de baixo calão e não nos apercebemos de como isso está direcionando tudo que está ao nosso redor. Então Isaías, ele diz, ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ele confessa, os seus olhos conseguiram ver a grandeza de Deus, mas ele agora sente um peso no seu linguajar. E no versículo 7 diz assim, no versículo 6 em diante, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Trouxe purificação aos seus lábios. Reconhecer os pecados nos lábios, onde a brasa da palavra de Deus deve tocar para nos curar. Muitas vezes nós não nos apercebemos como o nosso linguajar, ele nos leva a uma vida de enfermidade, uma vida de pecado. É necessário, quando ter uma visão de Deus, permitir que Deus trabalhe o nosso linguajar. Parar de amaldiçoar, de blasfemar, parar de reclamar, ter sempre uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, se corrigir quando sai da tua boca uma palavra torpe, ser vigilante. Tiago, ele diz, olha, observa, um grande navio, ele é guiado
por um pequeno leme. Um pequeno leme leva o grande navio para onde ele quer. Assim é a língua. Olha também como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Tudo que nós achamos, isso não tem nada a ver, isso é coisa pequena, eu falo assim mesmo. Quando eu menos percebo, já saiu da minha boca. Mas nós temos que aprender a buscar em Deus a purificação. Pedir para que abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, mas purifique os nossos lábios. Tirou a iniquidade. O anjo, ele veio como uma tenaz, como uma brasa, e a palavra diz, tirou a iniquidade. O que é iniquidade? Maldade, algo ruim, desobediência, injustiça, maldade. Tudo isso estava nos lábios do profeta Isaías. E quando é tocado com a brasa, tudo isso foi tirado, e ele diz, expiado foi o seu pecado. Tirado foi o seu pecado. A quarta visão que Isaías tem é a visão do propósito. Muitas vezes nós conhecemos a Deus, recebemos sua palavra, nos santificamos, mas não encontramos o propósito. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos chamou? Qual é o propósito? Por que eu devo estudar a palavra de Deus? Porque eu devo buscar na palavra de Deus. Versículo 8 em diante diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Vá e diga a esse povo que realmente eles escutam, eles veem, mas na realidade nada disso entra no coração deles. Engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja curado. O inimigo trabalha em todas estas áreas: visão, ouvido e língua. Se nós não pedimos a Deus, abra os ouvidos, Senhor, desse povo, abra os olhos desse povo. Muitas vezes nós estamos orando pelos nossos familiares e temos que orar: Senhor, tira as vendas dos olhos, abra os ouvidos para que ele ouça e ele entenda. Senhor, usa a minha boca, usa a minha vida. E então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Nós estamos vendo a humanidade se perder. Falta ouvidos, falta visão, povo de lábios impuros. A gente olha para o nosso país, ao invés de termos uma palavra, nós só temos uma palavra: não tem mais jeito. Ao invés de orarmos: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação,
Senhor, olha por essa nação, por esse povo. Senhor, cura, sara esse povo. Nós vamos falando como todos estão falando. Não tem mais jeito. E a palavra do Senhor diz, olha, a terra será desolada com o pecado, por causa do pecado. Mas ele diz, porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará-se pastada. E como o carvalho, como a zinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza delas. Ele diz, tem árvores que sofrem, são desfolhadas, mas mantêm a sua semente. Eu fui, há uns meses atrás, eu fui conhecer plantações de oliveira que tem aqui em Minas Gerais. E aquele plantador, aquele agricultor, ele disse algo muito interessante. Ele diz, a oliveira é uma árvore muito especial. Quando ela percebe que ela está morrendo, é quando ela dá mais sementes. Então ela precisa sofrer para, no consciente da árvore, ela achar que ela vai morrer. E ela morrendo, ela tem que deixar sementes. Nós temos que pensar iguais a essas árvores. O profeta traz aqui dizendo, o carvalho, a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Nós temos que ser cristãos, que mesmo sofrendo, mesmo sendo maltratados, nós temos que ter uma concepção, deixar sementes, lançar sementes. Porque assim a santa semente será a firmeza dele. Ter a certeza que a palavra de Deus não será em vão. Ah, mas eu vou desistir, não tem jeito. Então o céu precisa de alguém aqui na terra, alguém que ensine essa mudança. Alguém que busque essa mudança. Alguém que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Que eu seja um abençoador. Que eu possa levar a tua palavra. Senão, vai ser, pois, com ensino e com convicção. Nós temos que levar a palavra com convicção. Se nós começarmos a repetir o que o mundo fala, ah, não tem jeito. Ah, ninguém quer saber de nada. Mas eu preciso saber. Eu preciso ser essa pessoa que tem um olhar diferenciado. Eu preciso falar, Senhor, envia-me a mim. E muitas vezes nós pensamos, enviar é deixar tudo. Não, onde você estiver, você é um mensageiro de Deus. Com quem você conversar, você é um mensageiro de Deus. Você leva uma palavra de esperança, leva uma palavra de paz, mostra Deus em tua vida. Agora, se nós começarmos a ter o mesmo linguajar do mundo, por isso, Isaías, ele teve um encontro com Deus. Aqui foi um encontro com Deus. Se você procurar no livro de Isaías, ele já estava profetizando antes, no capítulo 5, ele tinha um ai contra todo mundo. Ai dos bêbados, ai daqueles que juntam casas. No capítulo 5, ele tem ai para todo mundo. No capítulo 6, ele diz, ai de mim. Muitas vezes nós nos colocamos como o mundo não presta mais, o mundo está destruído. Mas quando nós temos um encontro com Deus, o nosso linguajar tem que mudar. Tenha misericórdia de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, estas árvores, elas se tornam mais fortes quando confrontadas com as adversidades. Está passando problemas? Está passando aflições? É aí que você cresce mais. Quando é que a igreja cresce? Quando tem
adversidades. Quando é que o cristão cresce? Quando tem adversidade, quando ele precisa orar mais, quando ele sabe que precisa clamar mais a Deus. Hoje nós estamos amortecidos, nós estamos vendo o país ser destruído e nós não temos forças para orar pela nação. Estamos maldizendo como tantos outros. Ah, bem feito, é assim mesmo. Que bom, né? Que bom que isso aconteceu. Tem que acontecer isso mesmo. Mas nós somos mensageiros de Deus. Nós somos aqueles que levam a palavra. Então essas árvores elas se tornam mais fortes. Quando elas veem a adversidade, quando elas pensam, nossa, a nossa fé está fraca. Aí ela se junta na sua força e ela começa a lançar mais sementes. Mais sementes. Eu não posso ir embora sem lançar sementes. Esse tem que ser o nosso propósito. Então aquele agricultor, ele disse, a oliveira, quando ela percebe que está morrendo, ela começa a dar mais frutos. E às vezes ela precisa ser judiada. Quanto pior é o terreno, mais frutos ela dá. Se você adubar muito a oliveira, ela não dá frutos. Então nós temos que buscar em Deus. Isso para elas, para essas árvores, isso para elas é uma tragédia, não é uma tragédia, e sim uma oportunidade de superação. Olhar para o nosso país hoje. Nós não temos que olhar o país como uma tragédia, mas olhar como Deus vai mudar esta nação. Senhor, olhe para nós, tenha misericórdia de nós. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presentes não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo não se comparam com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então Isaías, ele tem uma visão correta, a visão de rei. Deus é rei, Ele governa sobre a tua casa, Ele governa sobre a tua vida, Ele governa sobre os teus negócios. Ele só é rei se Ele governa. Se Ele não governa a tua casa, Ele não é teu rei. Segunda visão correta, eu sou um pecador. Terceira visão, cura, preciso e permito. Permitir a cura. Nós temos que permitir sermos curados. A quarta visão, fazer parte do reino. Nós temos que não fazer parte de uma igreja, mas fazer parte do reino de Deus. Hoje nós somos convidados a fazer parte de uma igreja, mas Deus nos convida a fazer parte do reino. Não se levante contra a igreja, não fale mal de outra igreja, não. Quando vier falar de outra igreja, diga assim, vamos orar, vamos orar. Na tragédia do Rio, que nós assistimos hoje, havia uma das igrejas que estava lá, acolhendo as famílias, orando, dando água, dando uma palavra de conforto. E é uma das igrejas que é mais maltratada em nosso país. É chamados de ladrões, de aproveitadores, mas era uma das igrejas que estava lá. Armou uma tenda, dava água para as pessoas e orando pelas pessoas. No meio de muitos corpos, estavam lá os pastores orando e trazendo bênção. Então faça parte do reino de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. É um tempo de termos uma visão real de Deus. Não uma visão de religiosidade, mas uma visão que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele precisa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, curar os nossos lábios, perdoar os nossos pecados.
Nos dá entendimento de reino. A quem eu enviarei? Envia a mim, Senhor. Usa-me, Senhor. Põe as tuas palavras na minha boca, para que eu possa falar. Senhor, onde houver o ódio, que eu possa levar o amor. Senhor, me dá sabedoria para trazer a paz e não influenciar para o mal. Fale com Deus nessa noite. Senhor, meu Pai, Senhor, te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, purifique os nossos lábios e nos dá entendimento de reino, Pai. Que podemos trabalhar para o Teu reino, ganhar vidas, libertar vidas, transformar vidas, tirar os jovens, Senhor, dos vícios, da prostituição, do engano, da mentira. Senhor, libertar famílias que estão aprisionadas. Senhor, usa a nossa vida, Pai. Derrama a unção sobre cada um de nós. Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.